O que seria exotopia? Vamos começar pelo significado da palavra. Exo, fora, topia, lugar. Exotopia seria, então, estar em um lugar de fora, estar externo. Essa questão da exotopia pode ser observada em pelo menos duas relações. Na relação entre os homens, entre os seres humanos, e na relação entre autor e narrador e personagens. Vamos ver cada uma delas. Na relação entre os homens, quando nós pensamos na questão da exotopia, é interessante observarmos pelo menos três aspectos: a questão do espaço, a questão do tempo e a questão dos valores. Com relação ao espaço, o outro, da sua posição exotópica, ele ocupa em relação a mim uma posição espacial privilegiada. Então, quando nós conversamos face a face, ele consegue olhar meu rosto, e quando eu estou de costas, ele consegue olhar minhas costas, consegue olhar minha nuca, algo que eu mesmo não consigo em relação a mim. Por sua vez, eu ocupo em relação ao outro uma posição exotópica. E assim, quando nós conversamos, eu consigo olhar o rosto desse outro, e quando ele está de costas para mim, eu, por exemplo, consigo enxergar a nuca dessa pessoa, coisa que ela não consegue fazer. Então, quando nós falamos em exotopia, existe uma questão espacial. Claro está que, a partir de determinados instrumentos, nós poderíamos ver a própria face, ver as nossas próprias costas, através de espelhos, de câmeras. Mas, no mundo sem esses artefatos, o outro ocupa uma posição espacial, uma posição física privilegiada em relação a mim. O que ele consegue ver de mim no espaço é diferente daquilo que eu mesmo consigo ver. Também eu ocupo uma posição exotópica de fora desse outro sujeito e, portanto, eu consigo observá-lo de um modo que ele mesmo não consegue. Vamos ao segundo aspecto, a questão do tempo. Com relação ao tempo, o outro consegue perceber a minha existência de um ponto de vista que eu não consigo. Eu, por exemplo, não consigo saber como se deu o meu nascimento. Quem vai falar para mim sobre isso é o outro que vai dizer como eu nasci. Também a minha morte não será vista por mim da mesma maneira que o outro a conseguirá ver. É o outro que consegue olhar toda a minha vida e dar a ela uma unidade de início, meio e fim, ou seja, dar a essa vida um acabamento, vê-la como unidade. Porque ele está de fora de mim, ele observa a minha vida de um modo diferente da que eu mesmo a vivencio. Também eu, da minha posição exotópica, consigo observar o outro de uma maneira que ele mesmo não consegue. Então eu consigo ver o nascimento do outro, ver a morte do outro e dar um sentido, uma unidade para essa vida de um ponto de vista externo que ele mesmo não consegue observar. Um terceiro aspecto é a questão dos valores. É o outro que me dá os meus valores, é o outro que me fala como eu sou. Então, se o outro diz que eu sou tímido, eu vou acabar acreditando que eu sou tímido e vou acabar me valorando desta maneira, imaginando que eu sou tímido. Se em um determinado momento eu entender que eu devo mudar, que eu não quero mais ser tímido, que eu quero me tornar uma pessoa extrovertida, então eu vou tentar superar esse outro, superar esse valor que o outro deu a mim. Mas ainda assim, eu estarei, na verdade, buscando a opinião do outro, a ratificação do outro, esperando que o outro olhe para mim e diga: de fato, você mudou, você não é mais uma pessoa tímida, agora você é uma pessoa extrovertida. Então, nas questões da exotopia, é interessante observar esses três aspectos: a questão do lugar, a questão do tempo e a questão dos valores. Passemos agora à questão da exotopia nas relações entre autor ou narrador e personagens. O autor ou o narrador, eles têm uma posição exotópica privilegiada em relação aos personagens. Espacialmente, o autor e o narrador conseguem observar a personagem de um ponto de vista que ela mesma não consegue observar. É claro que o narrador de fora ele consegue observar essa personagem por todas as perspectivas, olhá-la de frente, de costas, de pontos de vistas
que ela mesma não consegue observar. Com relação ao tempo, também o autor ou o narrador podem ter uma posição privilegiada. Eles podem saber, por exemplo, a respeito de um passado que a própria personagem ignora, que a própria personagem não sabe, que a própria personagem desconhece, bem como eles podem saber o que acontecerá no futuro para essa personagem e que a própria personagem ainda nem desconfia, que a própria personagem, claro, ainda não sabe. Também com relação aos valores, o autor e o narrador possuem uma posição esotópica privilegiada frente às personagens, uma vez que eles podem valorar a personagem, dizer essa personagem é interessante, é desinteressante, é agradável, é desagradável, é séria, é bem-humorada, enfim, o autor e o narrador eles podem trazer valores para aquelas personagens que serão transmitidos ao leitor. Inclusive, uma das questões que o Bakhtin admirará na prosa literária do Dostoiévski é o modo como Dostoiévski consegue mudar de alguma maneira essa questão da posição esotópica, porque o narrador dostoiévskiano muitas vezes ele se aproxima da personagem, é como se ele caminhasse junto com a personagem, no espaço, no tempo. Ou seja, esse narrador ele não sabe mais do que a personagem, ele não sabe o que vai acontecer no futuro e ele parece o tempo todo preso a essa personagem no espaço. E além disso, esse narrador não costuma dar valores a essa personagem, dizer como ela é, se ela é boa, se ela é má, enfim, ele não traz esses valores. Esse narrador permite que o próprio leitor formule os seus conceitos, os seus valores a respeito da personagem. Desse modo, para sintetizar, nós diríamos que a esotopia é a posição externa que o outro exerce em relação a mim ou que eu exerço em relação ao outro. E que quando nós pensamos a questão da esotopia, é interessante observar 3 aspectos. A questão do espaço, do tempo e dos valores, que permitem muitas vezes uma posição privilegiada para o outro em relação a mim.